Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre cartografia, uma ciência muito importante para a geografia e para outras ciências. A cartografia é nada mais do que a representação de parte do espaço geográfico, que pode ser feita através de globos, maquetes, produtos cartográficos como mapas, enfim. Essa ciência, a cartografia, ela surgiu a partir da necessidade do ser humano de se localizar e de conhecer o mundo que ele vivia. É uma ciência bastante antiga, vamos ver? As primeiras representações cartográficas, elas surgiram lá na pré-história, né? Os mapas que nós tínhamos nessa época não eram iguais aos mapas de hoje. Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma tábua de argila, uma rocha sedimentar, como vocês já sabem, descoberta na cidade de Naz-e Garsur, conservada no Museu de Bagdá, que hoje é o Iraque. Então, o que eles faziam? Eles representavam um pouquinho do ambiente que eles viviam, a caça, a pesca, alguma atividade comum para eles. Então, isso aqui era representado ou em pedras ou em paredes de cavernas. Só que hoje a cartografia é muito moderna. Nós temos outros instrumentos que auxiliam essa ciência. Então, ela surgiu primeiramente para representar parte ali do espaço vivido, da atividade econômica que era desenvolvida, e hoje temos também essas e outras finalidades. Aqui eu coloquei para vocês alguns mapas antigos. Esse mapa aqui da esquerda é o mapa mundi babilônico de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente gravado na placa de barro cozido, aquele do slide anterior. O mapa está representado na parte circular abaixo das inscrições em caracteres cuneiformes. Já aqui, esse mapa aqui é de 1512, logo depois da descoberta do Brasil. Observe o continente africano nesse mapa, ele é bem semelhante ao contorno do continente africano de hoje. E o círculo central indica Meca. Meca é uma cidade sagrada para o povo da religião islâmica. À direita, no canto superior, aparece o nome Brasil. Então, direito no canto superior aparece aqui o nome Brasil. Então, esse mapa aqui é de 1512, já tinha alguns contornos, como o da África, semelhante à África que nós vemos hoje no mapa mundi. Já esse mapa aqui, ele é do século 17, e também com algumas características bem semelhantes às características atuais. Ele mostra os marcos divisórios do território português da América ao longo da costa do Brasil. Destacado aparece o escudo que representa a coroa portuguesa, ou seja, que dominava aí o nosso território, Os escudos menores indicam a divisão do território em capitanias hereditárias e seus respectivos donatários, pessoas que receberam terras da coroa. Também aparece no mapa o nome de algumas nações indígenas. Então, esse era o espaço conhecido por eles nessa época do século XVII. Bom, eu coloquei aqui para vocês duas representações que aparentemente são diferentes, mas não. Esse planisfério aqui, da parte inferior, ele é de Mercator. Mercator, ele desenhou aí os primeiros mapas mundi. Esse aqui é de 1595, se vocês observarem, ele tem alguma semelhança aqui com o mapa atual. Aqui nós temos o território da Índia, que é justamente essa parte aqui, ó. Você não tem aqui um mapa mundi, mas pega aqui o Oriente Médio, que é essa porção aqui. Você pega a Índia, você pega algumas ilhas do Sudeste Asiático, enfim. Então, esse mapa aqui, ele é bastante antigo, de 1595. E hoje nós temos um mapa, muito mais correto, porque hoje nós temos alguns recursos que nos auxiliam
na elaboração de mapas. E vocês também já estudaram história, né, que existiam povos que já utilizavam a cartografia, entre os quais nós temos os fenícios. Os fenícios eram grandes navegadores da antiguidade e eles tinham bons conhecimentos de astronomia. Eles navegavam, inclusive, à noite, guiando-se pela estrela polar, na constelação da Ursa Menor. Então, esse povo, eles se orientavam pelas estrelas, né, para poder chegar, né, a um lugar e retornar com segurança. O comércio marítimo possibilitou ainda a colonização de vários locais no mar Mediterrâneo. Foi onde que eles adentraram para conquistar aí novos territórios. Será que os conhecimentos cartográficos tiveram grande importância na navegação do povo fenício? Com certeza sim, né? É lógico que eles não tinham conhecimento, o recurso que nós temos hoje, mas os astros, né, no caso aí a estrela polar, era de grande importância para ele para se localizar e conseguir navegar com mais segurança. Bom, e hoje? Hoje nós utilizamos técnicas de sensoriamento remoto, que é o quê? É você obter informações de parte do espaço geográfico, né, de forma remota. O que seria de forma remota? Sem o contato direto com o item pesquisado. Por exemplo, nós temos aqui a imagem, né, de um satélite. Ele é remoto. Por quê? Ninguém está lá dentro do satélite, né, capturando imagens da tela. Isso é feito através de computadores que estão aqui, né, no planeta Terra, recebendo informações desses satélites. Então, o sensoriamento remoto é o emprego de imagens da superfície da Terra para a realização de estudos. Ele refere-se à obtenção de informação sem o contato direto entre o pesquisador ou o equipamento e o objeto de estudo. Então, primeiramente, nós tivemos, nesse sensoriamento remoto, as fotografias aéreas, né, tiradas aí, inclusive de balões, né, já existem estudos que falam que até os pombos, né, eles colocavam câmeras em pombos para poder fotografar parte da superfície terrestre. E quando não tinha o pombo, o balão, eles iam para a parte mais alta de uma montanha para poder tirar fotografias desse espaço geográfico. Então, o balão, né, ele surgiu bem posteriormente e hoje nós temos os aviões, né, que fazem esse serviço. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de satélite de Vitória, né? Em destaque aqui a nossa escola, né, em Vitória, destacou aqui. E a partir dessa imagem de satélite, né, foi produzido aí um mapa. Se vocês perceberem, o contorno aqui, né, é justamente equivalente a essa imagem de satélite. Aqui é a parte da ilha de Vitória, né? Tem a parte de Vitória que é uma ilha e a parte continental do município de Vitória. Aqui é o Porto de Tubarão, né? A Ilha do Boi, Ilha do Frade, enfim. Justamente o que equivale a essa porção aqui, ó. Porto de Tubarão, nós temos a Ilha do Frade, a Ilha do Boi, né? E os demais bairros que compõem a Grande Vitória. A Vitória, né? E aqui tem também parte de alguns municípios vizinhos à Vitória. Bom, então, nessa imagem de satélite, vocês percebem que ela tem uma visão muito mais ampla, né? Ela pega a Vitória e pega também alguns municípios vizinhos à Vitória. Já aqui nós temos uma fotografia aérea do município de Recife, né? Recife, em Pernambuco. E aqui, né, nós temos uma representação cartográfica desse município de Recife, né? Nós temos então aqui dois rios, né, banhando essa capital, né, pernambucana, e aqui nessa parte escura nós temos também esses dois rios, né? Essa foto aqui do Recife. E aqui nós temos um mapa da cidade de Manaus, no Amazonas. Tem o Rio Negro e o Rio Solimões. Percebam que aqui o Rio Negro realmente ele possui uma cor mais escura,
né, nessa imagem aqui de satélite. E aqui o rio Solimões, que se junta e forma o rio Amazonas, na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Então, isso aqui é uma imagem de satélite, né? As cores, né, tem a ver um pouquinho com esse espaço. Essa parte mais verde é uma parte de floresta, né? E a parte azul seria o rio Solimões e a parte mais escura, o rio Negro. Bom, fotografia aérea, né? É uma tecnologia que surgiu, né, conforme eu falei, né? Primeiro colocavam-se em balões, né? Alguns dizem que até em pombos inicialmente, né? Mas hoje nós temos aviões. Aviões que são, onde são colocadas câmeras na parte inferior do avião para que tirem fotografias sequenciais de parte do espaço da superfície terrestre. É um recurso mais antigo do que a imagem de satélite, mas é um recurso muito importante. Por quê? Porque, embora não tenha uma visão mais ampla do território, a visão é menor, ele mostra com mais detalhes parte dessa superfície terrestre. Aqui nós temos, né, uma imagem, uma fotografia aérea de um município qualquer, e é possível enxergar o telhado das casas, né? As avenidas, as ruas, enfim. Então, hoje, esse recurso, fotografia aérea, ainda é utilizado, né, por algumas empresas que queiram fotografar, né, esse espaço. Por exemplo, medir o tamanho de lote, do bairro, crescimento urbano, enfim. E existem aparelhos sofisticados, como o aviógrafo, para elaborar mapas e cartas a partir dessas fotografias aéreas. Aqui já a imagem de satélite era um pouquinho diferente. Essa aqui é uma imagem de satélite da cidade de São Paulo, né, e os municípios vizinhos a São Paulo. Nela é possível notar a grande aglomeração urbana. O que seria essa parte urbana? Seria justamente essa parte azul aqui, ó, essa mancha urbana. Os tons mais escuros indicam uma concentração maior de construções, com destaque para a região central da cidade, onde existem muitos edifícios. Os tons mais claros indicam uma quantidade menor de construções, justamente na área periférica, onde a cidade está se expandindo. Então, essa imagem de satélite é importante nesse caso para mostrar a expansão urbana da cidade de São Paulo. A cor vermelha serve para indicar a vegetação, né? E as plantações, florestas, enfim. E a cor preta são leitos de rios ou de reservatórios, com as duas grandes manchas escuras mais ao sul. Então, essa imagem de satélite hoje é bastante utilizada, não só para a questão da cartografia. Nós sabemos que os satélites, eles também são muito importantes para a previsão do tempo, né? Satélites mostram, por exemplo, a movimentação das massas de ar, mas na cartografia ela tem essa importância de você ser um instrumento para mapear, né, aí parte da superfície terrestre. Embora ela tenha uma visão mais ampla, né, no caso aqui a cidade de São Paulo, ela não consegue mostrar todos os detalhes como na fotografia aérea. A fotografia aérea, por ser mais de perto, ela consegue mostrar mais detalhes da superfície terrestre. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, foi possível colocar, né, mostrar os telhados das casas, se aqui predomina casa, que é o caso, né, em vez de prédios, já aqui não. Já aqui não mostra dessa forma, né? Então, as imagens são cada vez mais importantes para que possamos conhecer e planejar o espaço geográfico. Esse é um dos objetivos da cartografia hoje, você conhecer e planejar, né, aquele espaço geográfico. Bom, então, para que serve a cartografia hoje? Você utiliza a cartografia no seu dia a dia? Né? Quando você pega o seu telefone celular, que tem um GPS,
para localizar uma loja ou um comércio qualquer, ou para se orientar, ou então para poder achar a casa de um colega. Quando você está fazendo isso, você está usando recursos da cartografia. Ela sempre foi útil, mas nós utilizamos hoje sem perceber que nós, né, temos uma total dependência dessa ciência. Entretanto, hoje nós temos recursos bem modernos nessa ciência, que é o próprio GPS. Né? O GPS é comum em alguns carros, é comum nos telefones celulares, né, que serve para poder a gente se localizar aí no espaço, na superfície terrestre. Então, cada vez mais pessoas têm acesso a esses recursos. Bom, e nós temos aqui uma imagem, né, um desenho do globo terrestre, né, que é também uma forma de representação do planeta Terra. O planeta Terra, ele tem um formato geóide. Isso significa que ele é o quê? Um pouquinho achatado nos polos, né? E tem esse formato arredondado, com um achatamento nos polos. Durante muitos séculos, por influência do pensamento religioso, principalmente, acreditava-se, né, que o planeta apresentava formato semelhante a um disco, com apenas 3 continentes cercados por um corpo d'água. Hoje nós sabemos que não é isso, não é dessa forma, principalmente porque foi possível, através de imagens de satélites, né, e outros recursos, comprovar, né, que o planeta ele tem esse formato, né, a Terra tem esse formato geóide, né, que nós vemos aí nas aulas de geografia. Orientação. Como que as pessoas se orientavam antigamente? Se não tinha os recursos que hoje, como o próprio GPS. Elas se orientavam principalmente pelos astros, pelo Sol, pelas estrelas, pela Lua, né? Então, esses astros eles foram de extrema importância para o desenvolvimento da cartografia. Os viajantes, os navegadores, usavam como artifício, como recurso, justamente o Sol, a Lua, as estrelas. E depois aí surgiu a bússola. A bússola é esse instrumento aqui, né, que ele foi de grande auxílio para a elaboração de mapas aí no século XVI, o século das grandes descobertas, né, das grandes navegações. Orientação pelo Sol. O que é isso, né? Se você estiver num lugar sem recurso tecnológico nenhum, você não tem bússola, você não tem GPS e você está perdido. Será que é possível você, no meio de uma mata, no meio de um deserto, você consegue se localizar e ir em direção norte, em direção sul? Como que você sabe isso? Você sabe pela posição do Sol, né? Orientação pelo Sol. Como assim? O Sol, ele sempre nasce a leste e se põe a oeste. Aqui, esse personagem, esse menino aqui, está apontando o braço direito dele para onde o Sol nasce, que é o leste, o oposto, oeste. A frente dele é norte e as costas dele é sul. Então, se você tem um ponto cardial, como leste, o oposto é oeste, a frente é norte e as costas é sul. Então, o Sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Nasce entre aspas, porque o Sol não nasce, né? Quem faz o movimento é a Terra ao redor de si mesma e não é o Sol que se movimenta. Então, nós temos aí 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, 2 imagens, no inverno e no verão. Percebam que no verão o Sol nasce nessa posição aqui,
Já no inverno, o Sol nasce um pouquinho mais para norte, né? Entre o leste e o norte. Por que isso acontece? Devido à própria inclinação do eixo da Terra. Bom, Rosa dos Ventos. A rosa dos ventos ela é composta de alguns pontos, chamados colaterais, cardeais e subcolaterais. Os pontos cardeais são esses 4 aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, eles estão entre os pontos cardeais. O ponto NO, você junta a letra N de norte com a letra O de oeste, formando noroeste. O NE, você junta a letra N com a letra E. Opa, aqui não é letra E, mas nós temos a linguagem internacional que leste é este, com a letra E. Então, N com E seria o Nordeste, entre o Norte e o Leste. Entre o Sul e o Leste, né, junta-se as duas letras S e E, formando o Sudeste. Entre o Sul e o Oeste, nós temos o Sudoeste. Ok? Não é Sudoeste, é Sudoeste, sem a letra L. Então, você acaba juntando partes de duas palavras para formar os pontos colaterais. Orientação pela bússola. A bússola é um instrumento, um objeto de orientação desenvolvido aí há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Ela tem uma agulha, né, que vai apontar para o polo norte da Terra, né, e sua construção ocorreu como referência nas rosas dos ventos. Se ela aponta para o norte, o oposto é sul, leste e oeste. Aqui está com a letra W, mas também pode ser com a letra O. Bom, e o GPS? Você utiliza o GPS hoje? Para quê? GPS é uma sigla que significa Sistema de Posicionamento Global. Ela consiste numa tecnologia de localização através de satélites. Então, ele consegue, né, enviar informações sobre um ponto qualquer da superfície terrestre, né, capturada aí por satélites. Ele é muito utilizado nas navegações, né, marítima e aérea, pelas forças armadas, por caminhões, por automóveis, né? Hoje, os taxistas, os motoristas de Uber utilizam muito o GPS para poder se localizar. E esse GPS é interessante que ele funciona tanto em florestas como em regiões polares. Então, em florestas, por exemplo, você tem uma área extremamente, né, igual, né, que seria um instrumento bom para você se localizar. Nas regiões polares também. Desertos também, você também pode utilizar o GPS. Coordenada geográfica. Nós temos 2 tipos de coordenada geográfica. A latitude e a longitude. Coordenada geográfica nada mais é quando um paralelo, né, cruza com um meridiano. Esse ponto de cruzamento nós chamamos coordenadas geográficas. E assim é possível determinar qualquer ponto na superfície do planeta. O GPS, por exemplo, ele calcula a coordenada, ou seja, a latitude e a longitude daquele ponto na superfície terrestre, que é medida, no caso, em graus, né? Aqui eu tenho esse mapa mundi mostrando, né, o Equador, que é o paralelo principal, e o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal da Terra. Nós sabemos que existem outros paralelos, mas o Equador
ele é o principal porque divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Oeste e leste. Bom, o Equador ele é o principal paralelo da Terra, mas existem outros paralelos que nós vimos aí ao longo do ano. O Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Aqui o Equador, né? Cada tracinho desse é uma linha imaginária que vai, né, circundando, dando uma volta no globo, no sentido leste-oeste. E o Equador, conforme eu falei com vocês, divide o planeta em hemisférios norte e hemisfério sul. Aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. O Equador aqui dividindo. Já os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um polo até o outro. Polo norte até o polo sul. Todos os meridianos, eles se encontram nos polos, né? E o meridiano mais importante que leva nome é o meridiano de Greenwich, que separa a Terra em hemisfério oriental ou leste e ocidental ou oeste. Aqui, oriental e ocidental. O continente africano, ele tem terras no hemisfério oriental ou leste, ocidental ou oeste. Também tem terras no hemisfério norte, o Equador ele corta esse continente, e terras no hemisfério sul. Latitude. A latitude é a medida em graus de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Percebam que nesse desenho aparecem alguns números. O maior deles é 90. Por quê? A latitude máxima que nós temos é 90 graus, ou para norte ou para sul. Se você colocar um negativo aqui na frente de 90, significa que ele está no hemisfério sul. Então, nós temos aqui, esses números representam a latitude. Quanto mais você afasta da linha do Equador, maior vai ser a latitude. 0, 30, no caso, né? 30 graus sul, 60 graus sul e 90 graus sul. O máximo é 90 graus, tanto para o norte como para o sul. E a longitude, né? Ela é a distância em relação ao meridiano do Greenwich. E quanto mais você afasta desse meridiano, que divide a Terra em leste, oeste, você tem, né, um aumento, né, da longitude. Aqui, por exemplo, nós temos uma longitude de 180 graus. 180 é a máxima longitude. Já a latitude máxima é 90 graus. Ok? Então, o meridiano, ele divide a Terra em leste e oeste e a distância em relação a ele nós chamamos de longitude. Exemplos de coordenadas geográficas. Né? Como que eu sei qual é a latitude e a longitude dos pontos na superfície terrestre? Vamos lá. O ponto A, ele está em quais hemisférios? O ponto A está no hemisfério sul, porque está ao sul do Equador, e está no hemisfério oeste, ou seja, está a oeste do meridiano de Greenwich. Qual é a latitude do ponto A? A latitude é essa distância aqui, ó, em relação à linha do Equador.
Então, né, essa distância é representada nas laterais de um mapa. Nesse caso aqui, a latitude do ponto A é 30 graus sul. Entretanto, se você não colocar se é norte ou sul, esse ponto A pode se confundir com o ponto que estiver aqui. Aqui também a latitude é 30 graus sul. Aliás, 30 graus. Então, você tem que colocar em qual hemisfério que ela está. Então, latitude, como está relacionada à linha do Equador, é a distância em relação à linha do Equador, a latitude só pode ser norte ou sul. Qual seria, então, a longitude do ponto A? A longitude do ponto A é essa distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então, essa distância é representada aqui em cima, ó. Então, a longitude do ponto A é 50 graus. Mais 50 graus leste ou oeste? O ponto A está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, o ponto A tem 30 graus sul de latitude e 50 graus oeste de longitude. Vamos para o ponto B. O ponto B, ele tem a latitude de 60 graus norte. Ele está a 60 graus de distância em relação ao Equador. Essa medida em graus justifica-se porque a Terra é uma circunferência. Então, essa medida é colocada em graus. Ponto B, latitude 60 graus norte. E a distância em relação ao meridiano é de 10 graus. 10 graus leste. O ponto B está a leste do meridiano de Greenwich. Então, os demais pontos eu coloquei aqui para vocês, né? O A, B, C, D, até a letra H, para vocês darem uma olhadinha, se possível parar aí o vídeo e, né, conferir se você está entendendo ou não as coordenadas geográficas, ok? Aqui um outro exemplo, né, com um gabarito para vocês, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste, hemisfério leste, né? Essas duas linhas aqui representam a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Se o ponto, né, não é o caso aqui, mas se um ponto estiver em cima da linha do Equador, a latitude vai ser 0 graus. Se o ponto estiver em cima do meridiano de Greenwich, a longitude vai ser 0 graus. Aí está incorreto colocar norte, sul, leste, oeste. É somente 0 graus. Ok, pessoal? Bom, o livro de vocês coloca um pouquinho sobre a representação da superfície terrestre em uma superfície plana. Aqui eu coloquei para vocês 2 mapas em um só. Tem um mapa, né, que está com fundo verde e outro com contorno preto. Vocês vão achar que esse mapa verde está errado. Parece que a América do Sul está esticada, né? Parece que esticada. Não é que ela esteja errada, é porque vocês estão acostumados a ver, né, esse contorno aqui, ó, da América do Sul e da África, por exemplo. Por que é feito isso? Imagina você pegar uma superfície geóide, a Terra tem um formato geóide, e colocar em um plano para elaborar um mapa. É como se você pudesse abrir partes assim da superfície, né, e esticar umas partes. Então, esses problemas nós chamamos de distorções. O que é isso? Nesse caso aqui, o mapa com fundo verde, ele distorce a forma dos continentes, mas mantém a área. Já o mapa que vocês estão acostumados, ele distorce
a área dos continentes e mantém a forma. Perceba nesse mapa aqui de contorno preto que nós temos a ilha da Groenlândia. A ilha da Groenlândia parece que está quase do tamanho aqui da América do Sul, mas ela é menor do que o Brasil. Só que nesse mapa aqui ela sofreu distorções, ou seja, esse caso aumentou as áreas próximas aos polos, ok? Já o globo terrestre, né, é a melhor forma de você representar, né, tridimensionalmente, né, a superfície da Terra, porque ela representa o formato real da Terra. Entretanto, ele tem algum problema, porque se eu colocar numa prova para vocês, né, a foto do globo terrestre, não é possível você visualizar todos os continentes de uma vez só. Aqui só aparece a África, a Europa e a Ásia. Não aparece, por exemplo, o continente americano. Planisfério. Aqui o planisfério é uma representação plana, né, da superfície terrestre, que tem a vantagem de você ver todos os continentes de uma vez só, diferentemente do globo terrestre. Só que qual que é o problema do planisfério? Esse mapa mundi provoca o quê? Distorções. Aqui, mais uma vez, a ilha da Groenlândia está maior, aparentemente, do que o próprio Brasil. Quase o tamanho da América do Sul. Mas, na verdade, ela não tem como mostrar aqui, ela é menor do que o território brasileiro. Então, nesse planisfério, ocorreu uma distorção, ou seja, um aumento de tamanho dos territórios próximos às regiões polares. Então, para colocar essa representação no papel, em um plano, você tem que utilizar alguma projeção cartográfica. Aqui nós temos 3 projeções cartográficas: a cilíndrica, a cônica e a plana. Lembrando que a plana também é chamada de azimutal. A cilíndrica é como você envolvesse um cilindro em volta do globo. Percebam aqui. E aqui é um mapa dessa projeção cilíndrica. Percebam que nesse caso ocorre aquele problema que eu falei. Ela vai aumentar, distorcer a área, né, dos territórios próximos aos polos. Aqui a Groenlândia, aqui a América do Sul. Aqui está muito maior, percebam. Já a projeção cônica, ela é como se fosse um chapeuzinho de palhaço, um cone, né, sobre parte da superfície terrestre. Poderia ser aqui, pegando o hemisfério sul, o hemisfério norte, né? O leste e oeste. Então, e aqui, né, a projeção plana ou azimutal, ela é muito utilizada para representar as regiões polares, né? Aqui ela representa a região polar. Percebam que aqui, nessa primeira projeção, não é possível, né, detalhar e visualizar todos os territórios das regiões polares, já que, né, é uma forma muito mais completa dessa região polar. Essa projeção plana, ela é utilizada na logomarca da ONU. Tem essa projeção plana aqui, ó, pegando a região polar, no caso aqui, polar norte. Bom, e quanto mais próximo ao centro da projeção, menor será a distorção da superfície. O que é isso? Onde esse cone, esse cilindro, ou esse plano toca no globo, a distorção vai ser menor, que seria o centro da projeção. Então, a distorção aqui é menor, já nas regiões polares é maior. Bom, escala não é um assunto que vai cair, né, com cálculos na prova.
mas nós já cobramos isso, né, em testes, no teste objetivo e em avaliativa. Não vai cair cálculos, mas alguns conceitos podem cair. O que seria uma escala? Uma escala nada mais é do que a proporção real de parte da superfície terrestre em relação ao tamanho que for colocado em um plano. Por exemplo, né, eu tenho aqui uma escala numérica 1 para 100 mil. Né? Essa escala significa que essa superfície ela foi reduzida 100 mil vezes. Né? Então, esse número aqui corresponde ao valor na realidade. Ela foi reduzida 100 mil vezes para caber em um plano qualquer. Então, a escala cartográfica estabelece uma relação de proporcionalidade entre as distâncias lineares num desenho, mapa, e as distâncias correspondentes na realidade. Aqui, pessoal, existem duas escalas que são chamadas de escalas gráficas, né? Estão aí em metros. Escala gráfica. A escala gráfica nada mais é do que uma reta graduada, né? Algumas vezes pode vir pintadinha assim, outras não. Graduada, que significa o seguinte: se a distância daqui até aqui em uma régua for 1 centímetro, significa que 1 centímetro é igual a 200 quilômetros. 2 centímetros, 400, 3 centímetros, 600 e assim por diante. Então, se eu tenho, por exemplo, em um mapa, se eu medir entre duas cidades, a distância for 5 centímetros, qual que vai ser a distância real? Basta eu multiplicar 5 centímetros vezes 200, porque 1 centímetro é igual a 200 quilômetros. 5 centímetros é igual a 5 vezes 200, portanto, 1000 quilômetros. Escala numérica. Né? Escala numérica nada mais é do que uma relação matemática. Isso aqui, pessoal, significa o seguinte, que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros reais. Ou seja, esse mapa foi reduzido 50 mil vezes. Certo? Bom, esse aqui é outro exemplo de escala numérica. 1 para 7 milhões e 700 mil. Como que eu faço isso? Vamos supor que a distância entre Vitória e Belo Horizonte dê 4,5 centímetros e a distância entre Rio de Janeiro e Vitória seja 5 centímetros. Aí, pode perguntar o seguinte: qual é a distância real de Vitória e Rio de Janeiro em linha reta? Eu vou multiplicar esse 5 por quê? Por esse número todinho aqui? Perdão, por esse número todinho aqui? Não, porque esse número aqui, que vem depois dos 2 pontos, ele está em centímetro. Então, eu devo transformar esse número aqui em quilômetros. De centímetros para quilômetros, nós vamos cortar 5 zeros. Então, se eu cortar 5 zeros aqui, vai sobrar o 77. Significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 77 quilômetros. Só que nesse caso aqui, eu não quero 1 centímetro, eu quero 5 centímetros. Basta multiplicar, então, 5 vezes 77, que você vai obter o resultado em quilômetros. Bom, coloquei uma tabelinha aqui, né? Escala numérica e escala gráfica. Nessa escala numérica, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Por quê? Esse número está em centímetro, significa que esse mapa foi reduzido 500 mil vezes em relação, né, ao tamanho real.
e eu vou transformar isso aqui em quilômetro. Basta eu retirar os 5 zeros, o número que sobrar é a distância em quilômetros. 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros. Já aqui é uma escala gráfica. Se eu considerar aqui a distância, né, desse número 0 até o número 5, dá 1 centímetro. 1 centímetro vai ser igual a 5 quilômetros. 2 centímetros, 10 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ok? Bom, coloquei aqui 2 mapas para vocês. Mapa do Brasil e mapa do Rio de Janeiro. Né? Nós sabemos que o Rio de Janeiro está dentro do território brasileiro. Então, percebam que essa escala aqui, ó, né, que é 1 para 25 milhões, ela foi reduzida a 25 milhões de vezes. Já o mapa do Rio de Janeiro, que é só essa pequena porção aqui, ela foi reduzida 4 milhões de vezes. Aqui foi reduzida 25 milhões e aqui 4 milhões de vezes. Então, no mapa do Brasil, 1 centímetro corresponde a 250 quilômetros. 1 centímetro, 250. Aqui, 1 centímetro, 40 quilômetros. Se eu cortar os 5 zeros aqui, ó, vai sobrar justamente o número 40. Então, 1 centímetro 40 e aqui 1 centímetro 250. Mas, para eu colocar esses 2 mapas no papel, o que eu tive que mais reduzir foi o quê? O mapa do Brasil. Conforme eu falei, ele foi reduzido, né, muitas mais vezes do que o mapa do Rio de Janeiro. Agora, qual dos 2 mapas tem mais detalhes? É o mapa do Rio de Janeiro. Porque se ele foi menos reduzido, é possível você enxergar mais detalhes. Aqui, ó, é um mapa político que mostra, né, a divisão dos municípios do Rio de Janeiro. Já esse mapa do Brasil, você não consegue enxergar, né, com precisão, né, os municípios que compõem o Rio de Janeiro. Ok? Bom, aqui eu tenho 2 mapas de Portugal, um com uma escala gráfica e outro com uma escala numérica. A escala aqui é igual. Todas as 2 escalas, 1 centímetro é igual a 120 quilômetros. Só que um está na forma numérica, esse aqui da direita, e outro na forma gráfica. Considerando, é claro, que a distância na régua de vocês deu 1 centímetro daqui até aqui. Bom, nós temos mapas com escala grande e mapas com escala pequena. Aqui, nós temos uma planta. Uma planta, ela tem uma escala muito grande, porque ela foi pouco reduzida. Já o mapa tem uma escala muito pequena. Aqui, no caso, o mapa mundi ou planisfério. Então, a planta, você consegue enxergar detalhes que no mapa você não consegue enxergar, porque a planta foi menos reduzida. Maior e menor escala. Quando maior o denominador, menor a escala e menos detalhe. Por quê? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma fração. E nós sabemos em matemática que quando o denominador da fração ele é um número grande, né? Esse número vai ser o quê? Vai ser menor. Aqui, ó. Esse denominador é esse número aqui. Então, essa escala aqui, né? Ela é maior do que essa escala aqui. Porque são 2 frações. Ok? Então, aqui, ó. Maior escala, que é o mapa de Portugal. 1 para 25 mil. Escala média, vamos colocar assim, 1 para 100 milhões e 1 para 600 milhões, que é o mapa
mundi, né? Destacando aqui o continente europeu. Então, esse mapa possui menor escala, representa uma grande área, né? E aqui é uma escala grande, a maior escala, e representa uma pequena área com muitos detalhes. Bom, cálculos de escala. Essa questão aqui é uma questão que caiu no Enem, não me recordo o ano, mas dizia o seguinte, né? Que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada em Alagoas, é 2.000 quilômetros. Então, a distância real é de 2.000 quilômetros entre as duas cidades. O estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância no mapa era de 8 centímetros. Qual que seria, então, a escala desse mapa? Você pode jogar nessa formulazinha aqui, ó. A escala é igual à distância no mapa dividido pela distância real. Só que o numerador e o denominador devem ter a mesma unidade de medida, né? No caso aqui, é em centímetro. Então, 8 centímetros no mapa corresponde a 200 mil centímetros, aliás, 200 milhões de centímetros. Por que isso? Fala que a distância é 2.000 quilômetros. Eu vou acrescentar 5 zeros, 5 zeros no caso, e vai ficar esse número aí grandão para vocês. Então, 1, né? Vou simplificar aqui a fração, a escala vai ser essa aqui, 1 para 25 milhões. Ok? Elementos do mapa. Existem alguns símbolos nos mapas que são aceitos, que são compreendidos por pessoas de diversos países do mundo, independente da língua. Por exemplo, se eu estiver perdida em um país que eu não conheça a língua e eu estiver com um mapa na mão e tiver um aviãozinho, por exemplo, um desenho pequenininho de um avião, eu sei que ali pode ter um aeroporto. Uma linha azul, por exemplo, pode representar um rio. E isso nós chamamos de convenções cartográficas. Uma cruz pode ser uma igreja, né? Nós temos aqui, ó, esse símbolo, essa linha vermelha, normalmente é estrada. Uma mancha azul pode ser uma represa ou uma barragem, e assim por diante. Uma mancha meio vinho pode ser uma área urbana. Isso nós chamamos de convenções cartográficas. Convenções cartográficas são uma série de símbolos que são aceitos por vários povos de diferentes países, né? Bom, elementos do mapa. O mapa, para ser bem compreendido, ele tem que ter alguns elementos. O primeiro elemento é o título. O título ele indica o assunto do mapa. Nesse caso aqui, o assunto do mapa é Brasil Rodovias. É o título do mapa. O mapa é importante você ter as coordenadas geográficas. Nesse caso aqui, ele mostra a linha do Equador, né? O meridiano, né, de 55 graus oeste, né? O trópico de Capricórnio, que é um paralelo, que corta aí, né, grande parte da região sul do Brasil. E isso aqui nós chamamos essas linhas de coordenadas geográficas, que é a latitude e a longitude. A legenda. A legenda, ela vai mostrar os elementos que estão presentes no mapa, esses símbolos. Por exemplo, se eu não tivesse uma legenda, eu talvez não saberia que um quadradinho pequenininho é uma capital. Ou que um traço, né, reto, né, contínuo é uma rodovia asfaltada. Apesar de isso aqui ser uma convenção cartográfica, muitas pessoas já compreendem isso aí sem ter legenda. Bom, escala
Por que é importante o mapa ter escala? É para saber quantas vezes que ele foi reduzido do tamanho real. Por quê? O Brasil, vamos supor, ele é muito maior do que a Alemanha em área. Se você colocar um mapa aqui da Alemanha, desse tamanho aqui, ó, e não colocar a escala, você pode entender que a Alemanha é maior do que o Brasil. Então, no caso, se eu colocasse aqui um mapa da Alemanha, né, do tamanho do mapa do Brasil, como a Alemanha é um país muito menor, ele com certeza seria muito menos reduzido, teria uma escala maior no caso. Símbolos cartográficos. Esse assunto caiu na avaliativa de vocês. O que são os símbolos cartográficos? Né? Esses símbolos cartográficos são desenhos que têm algum significado, podendo ser pontual, linear ou zonal. Pontual são desenhos pequenininhos que têm um significado. Pode ser um avião para representar um aeroporto, pode ser esse símbolo para representar uma área industrial, um triângulo, um quadrado, um círculo, enfim. Já o símbolo linear são linhas, que pode ser uma linha de uma ferrovia, uma linha de traçado de um rio, né? Traçado de uma divisa de municípios, né? E os símbolos zonais. O zonal são manchas, né? Como essa que está aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês 3 exemplos, né? Símbolos em ponto, pontuais, né? São desenhozinhos pequenininhos. O triângulo, por exemplo, por convenção, representa um pico, uma parte mais alta de uma montanha, né? A igrejinha aqui, né? Que também é um símbolo pontual. O petróleo, normalmente vem essa torre aqui, né, de petróleo. O porto vem uma âncora ou um naviozinho. Os símbolos em linhas, que pode ser rios, ferrovias normalmente está assim, né, um traço preto, né, cortadinho assim, cerca, fronteira internacional, limite de estado, município, etc. E os símbolos em áreas, que são os zonais, floresta, alagado, né, no Mato Grosso, né, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal, é um terreno alagado. Então, normalmente, quem visualizar aí o mapa do Brasil ou o mapa da região centro-oeste vai ver algo parecido com isso aqui. Significa que durante o verão ele fica alagado. Pomar, mancha urbana, área urbana, pastagem, campos, florestas, enfim. São símbolos chamados de zonais. Tipos de mapas. Nós temos aqui 2 mapas. Esses 2 mapas representados nesse slide são os mapas políticos, porque eles mostram a divisão política, né? No caso do mapa da esquerda, né? Mostra a divisão da região sudeste, os 4 estados que compõem a região sudeste, e aqui mostra a divisão política do Brasil, ou seja, a divisão dos estados do Brasil. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um mapa mostrando, né, os municípios do Espírito Santo, também seria um mapa político, né? Representa a divisão territorial do país, o estado ou município. Já os mapas que têm aspectos físicos, mapas físicos, eles dizem respeito a algum elemento natural, como clima, vegetação, solo, né? Pode ser hidrografia. Nesse mapa aqui mostrou a vegetação original do Brasil. Portanto, como se trata de um aspecto da natureza, a vegetação é um mapa físico. Mapas sobre aspectos sociais. O mapa de aspecto social, eles representam alguma questão, algum fenômeno social. Pode ser um mapa de população, um mapa de rodovia, um mapa de indústrias do Brasil, um mapa de exportações brasileiras, enfim. Nesse caso aqui nosso, eu mostrei
um mapa de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Quanto mais escura for essa cor, maior vai ser a densidade demográfica daquela localidade. Bom, então nós vimos o globo terrestre, o planisfério e mapamundi, mas nós também temos outras formas de representar parte da superfície terrestre ou a superfície terrestre. Uma delas são os croquis. Os croquis nada mais são do que desenhos feitos à mão. Você pode até fazer no computador, mas normalmente ele é feito na mão. Ele não tem, normalmente, legenda, não tem coordenada, não tem orientação para ver onde que é o norte, o sul, o leste, o oeste. Ele não tem critério técnico. Às vezes você utiliza muito esse recurso quando vai explicar para um colega onde que é tal endereço. Pega um pedaço de papel e faz um desenho à mão, sem escala, sem proporção, sem título, né? Aqui o exemplo de um croquis feito à mão. Já as maquetes, elas são modelos, né, pequenininhos, em miniatura, de parte da superfície terrestre, que tem 3 dimensões. Elas têm altura, largura e profundidade. Né? Essas maquetes, elas são muito utilizadas, por exemplo, quando você vai... quando os engenheiros, os arquitetos, eles vão fazer um condomínio residencial, um bairro. É muito comum você ver isso em shoppings, né? Quando vão lançar aí um empreendimento imobiliário. Já as plantas, né? Elas também representam parte do espaço, só com uma escala muito grande. Essa planta aqui, ó, é uma planta do bairro Botafogo, em Enseada. Você consegue enxergar com detalhes aqui, ó, as ruas, a parte verde, a Enseada de Botafogo, a praia de Botafogo, a avenida aqui, ó, próxima à praia. Né? Você consegue enxergar detalhes. Então, isso aqui não se trata de um mapa, se trata de uma planta, porque ele foi pouco reduzido se comparado ao mapa, para caber no pedaço de papel. E aqui nós temos aí uma foto, né? Uma área desse bairro Botafogo. Isso aqui, ó, pessoal, é a área que foi transformada em uma planta, né? Representando aí Botafogo e a Enseada, no Rio de Janeiro. Acabou por aí, né? Espero que vocês tenham uma boa prova e fiquem com Deus.